Boa tarde, está começando o Jornal da Alerj, primeira edição, ao vivo, direto do plenário. Minha convidada de hoje é a deputada Ana Paula Rechuan. Boa tarde, deputada. Muito obrigada pela sua presença aqui no Jornal da Alerj. Boa tarde, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Deputada, daqui a pouquinho vai ser analisado aqui no projeto, aqui no plenário, um projeto da senhora que trata do parto humanizado. Vou explicar para quem está em casa assistindo a gente o que é o parto humanizado. Primeiro seria o quê? Uma harmonização entre a segurança e o bem-estar, né, da mãe e do bebê no momento do nascimento. Então a gente quer que seja um momento de harmonia, mas ao mesmo tempo seguro, com a menor interferência possível dos médicos, da rede hospitalar, que o parto normal possa ser realizado o mais normal possível, trazendo um momento de alegria e que essa criança possa nascer bem. Né? Então é isso que a gente quer. E o que diz o projeto em relação a essa questão do parto humanizado na rede pública de saúde? Então, nós sabemos que hoje existe no nosso estado e no país um grande número de cesáreas. E nós vimos que isso acontece por causa da desinformação. Então, a primeira coisa que o projeto trata é que a questão do parto ele já tem que ser começado a se construir desde a primeira consulta de pré-natal. E essa mulher vai ter direito, essa mãe, a discutir e a fazer um plano individual de parto, que pode ir mudando em cada consulta, porque uma gravidez não é igual a outra e às vezes acontecem novidades ali nesse caminho. E à medida que se constrói o trabalho, ela vai construindo esse plano em cada consulta para saber aonde o bebê vai nascer, se ela vai querer que seja numa maternidade, se de repente possa ser até mesmo na sua casa. E se a mãe optar por ter o filho em casa, o Estado também tem que oferecer esse serviço, deputada? Sim, que o parto ele pode ser feito por uma obstetriz e com a supervisão de um médico. Então, se durante essa conversa que for feita durante todo o pré-natal, a mulher se sentir segura e o médico que a acompanha também, de que esse parto possa ser feito numa residência, isso também pode acontecer com toda a estrutura de segurança. É importante que o que nós colocamos no projeto é que tudo seja feito dentro do que determina a Organização Mundial de Saúde. Que onde, se houver algum risco, né, ou se acontecer alguma novidade no caminho que não estava previsto no plano determinado, o médico pode modificar aquilo que foi determinado anteriormente, desde que haja preservando a segurança da mãe e do bebê. E que isso tenha sido informado durante todo esse processo, né, deputada? Que a mulher Sim. saiba que ela optou por um parto natural, mas de repente o bebê está com o cordão enrolado e aí não pode ser mais natural. Isso, essa é a importância da informação, né? É o corpo dela que está se modificando, é um bebê que vem aí, então ela tem que saber de tudo que pode acontecer, inclusive das complicações. Então essa estreitar a conversa entre quem faz o pré-natal e a mãe é a principal forma de se construir um parto saudável. É isso que nós queremos, restabelecer a relação médico-paciente. E com isso a mulher vai segura para um parto. Porque hoje ela não sabe aonde vai ter vaga, aonde não vai, a qual local, quem ela vai encontrar. É importante que ela já conheça a equipe que vai recebê-la numa unidade hospitalar, que ela já conheça a estrutura, que possa ser permitida a ela no momento do trabalho de parto, que ela se alimente, que ela se movimente. Essa é uma outra questão do plano individual, né, deputada? Porque cada mulher é uma mulher, cada corpo é um corpo. De repente, eu tenho mais necessidade de beber água, a senhora menos. Isso também tem que ser levado em consideração no momento do parto. Sim, pode ser que a mulher, às vezes, ela sente menos dor se ela estiver dentro de uma banheira aquecida. O banho quente é uma grande arma que nós temos para o enfrentamento da dor do parto. Então, ela pode fazer essa opção. E tem outras mulheres que, ao invés de ficarem deitadas no leito, que é o que muitas das maternidades preconizam, não permitem nem que a mulher caminhe, né? E às vezes você, para suportar aquela dor, a melhor posição é ficar andando. E tem locais que não lhe permitem, que não permitem a mulher se movimentar. Então, e nem comer, e nem beber água. E a Organização Mundial de Saúde preconiza, é permitida a ingestão de alimentos leves, de água, de um acompanhante. Isso é uma outra questão muito importante, né, deputada, que muitas mulheres não sabem, e os próprios pais também não sabem, que eles podem participar desse momento também, né? E devem participar.
né? Porque acho que a construção do amor por essa criança começa naquele momento. Tem pais que vivenciam a gestação tanto quanto ou mais do que a mãe. Então é importante que ele vivencie esse momento, ele vai dar segurança à mãe, ele vai ver o seu filho nascer, mas eu acho que antes de tudo mesmo é a segurança da mulher naquela hora, de ter alguém que a acompanha, que fez parte daquela história num momento tão lindo que é o parto. Mas também tem que ser explicado ao pai que podem acontecer alguns imprevistos e para ele não se apavorar. Por que muitos pais caem, né, desmaiam? Porque muitas das vezes não é informado a eles o que é. Então, tem também que se saber se a pessoa que está ali dentro com a mãe, acompanhando, se ele está preparado para isso. Então, é importante, esse plano individual também vai prever isso, né? Importante que o plano individual faça com que o acompanhante da mãe possa ter acesso a todas as informações, que elas não sejam só para a gestante. É importante que o acompanhante esteja com ela em todas as consultas. Deputada, eu vou pedir licença na nossa conversa um minutinho, que nós vamos ao plenário com a repórter Malva Abreu, que tem mais informações sobre os projetos na ordem do dia de hoje. Não é isso, Malva? Olá, Natália, boa tarde a todos. O Estado pode ter uma lei para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. O projeto de lei é de autoria dos deputados Samuel Malafaia, Dionísio Lins e do deputado licenciado Paulo Melo. Deputado, quais são os principais objetivos desse projeto? Olha, antes de falar sobre isso, quero dizer que o Estado do Rio é um campeão de pessoas com deficiência. A nossa população de 15 milhões e meio, aqui tem 5 milhões e 200 mil pessoas com algum tipo de necessidade, algum tipo de deficiência. Então, no Brasil é 15% da população e nós precisamos melhorar a inclusão dessas pessoas em toda a sociedade. Existe uma colcha de retalhos de projetos e leis que favorecem, que dão obrigações ao Estado e outros na área federal que também já são difíceis de arrolar e de sintetizar. Nós estamos fazendo um projeto grande com essa chamado diretriz, porque reúne todos os projetos existentes e também normas do governo federal para que as pessoas com algum tipo de deficiência possam ter facilidade de reconhecer o seu direito e cobrar as autoridades. Nesse sentido, nós estamos melhorando e procurando melhorar todo tipo de atividade em que um deficiente possa ser inserido, né? Tanto na mobilidade urbana, quanto na prestação de concurso para alguns cargos, alguns empregos que eles podem participar. Quer dizer, fazer com que todos que têm alguma deficiência participem, tenham cidadania garantida, participando em várias atividades da sociedade. Obrigada, deputado. Natália, o projeto está em primeira discussão e, se for aprovado hoje, ainda retorna ao plenário para nova votação. Eu volto com você. Obrigada, Malva, pelas suas informações. Agora, deputada, tem uma outra proposta que é alterar a Constituição do Estado, que está em tramitação na Casa, que trata da licença maternidade e paternidade dos servidores que têm bebês prematuros no Estado, né, deputada? O que muda com essa PEC? Então, essa PEC foi motivada por uma audiência pública que nós fizemos em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos, Mulheres e a Comissão de Crianças. E ela trata o quê? Primeiro, com relação à prematuridade, que a mãe possa ter a sua licença contada em 180 dias após a saída da criança da UTI, né? Porque as crianças prematuras, elas ficam normalmente um tempo grande na UTI, às vezes meses, porque é aquele tempo que ela teria que estar na barriga da mãe e ela está fora. Então, quando ela sai da UTI, é uma criança especial. E a mãe, muitas das vezes, já perdeu muito tempo de contato com essa criança, ela estando na UTI. E aí, muitas das vezes, metade da licença ou mais já foi embora. Então, o que nós queremos é que a licença passe a contar do dia da alta da criança do CTI. Isso. É, porque hoje a servidora do Estado tem direito a 6 meses de licença maternidade, isso, mas é contado no momento em que a criança nasce, né? Isso, e nós queremos que passe a ser contado uma vez que a criança seja prematura, esteja internada a partir do dia da alta e que ela vá para casa. E além da mãe ter direito a essa licença, o pai também passa a ter a um período maior, né, deputado? Isso, a nossa ideia é que o pai tenha licença de 30 dias
seja para uma criança que nasceu, seja para uma criança prematura, ou mesmo em uma situação em que a mãe tenha perdido o bebê. Esse é um outro assunto que é tratado nessa PEC, né? Caso a servidora perca um bebê, ela também passa de forma espontânea, né? Sofre um aborto espontâneo, ela também passa a ter um tempo maior de licença, né? Isso, se for um aborto antes de 20 semanas, ela tem um mês de licença para se recuperar e tal. Se for uma perda gestacional após 20 semanas, ou um bebê ou um feto que tenha nascido com mais de 500 gramas, que ela possa ter uma licença de 180 dias também, porque é uma criança que ela queria ter e ela não teve. E muitas das mulheres, elas precisam vivenciar esse luto, né? Porque é uma gravidez frustrada, é uma criança que era para nascer e não nasceu. E o que nós vimos na conversa com essas mães é que elas desenvolvem quadro depressivo, elas precisam ter o luto, tensão psicológica o também, luto né? por essa perda, para elas restabelecerem a vida emocional delas até para uma outra gravidez. Então é importante que ela tenha um tempo para restabelecer a sua vida nesse sentido e aí ter uma outra gravidez, porque aquele filho era um filho que ela já começou a idealizar lá antes de engravidar. Eu digo o quê? Que a gravidez não estava no útero, ela está na cabeça da pessoa. E vários sonhos foram idealizados para aquela criança. E uma perda, imagina uma perda gestacional com 8 meses de idade. Você já tem um quartinho feito, essa criança já tem um nome, ela já tem uma identidade, você já planejou coisas para essa criança e de repente nasce um feto morto, que é uma criança totalmente formada, né? Então que ela possa ter o direito de se recuperar. E a participação do pai do companheiro nesse momento também é fundamental. Fundamental, né? Nós vimos até às vezes casamentos, uniões sendo desfeitas nesse momento, porque se o pai não vivencia isso junto, ele acaba não entendendo a dor da mãe. E tem pai que sente tanto quanto a mãe, porque ele também participou dessa história, né? Então é um luto que ela precisa vivenciar, é uma coisa meio lúdica assim, porque ninguém vê aquela criança, mas o sofrimento da mãe é por um filho que ela perdeu, né? Então ela perdeu um filho, ela tem que ter o direito de sofrer, para que não fiquem sequelas que ela possa levar para a vida toda. Esse projeto ainda está tramitando nas comissões, ainda não veio a plenário, né, deputada? Não, e é importante dizer que esses direitos têm que ser estendidos para todas as pessoas, para os civis e para os militares. Então, o que nós queremos é o quê? Que esse tempo de licença possa ser para todas as mulheres, que todas tenham esse direito. Isso também é uma solicitação da PEC que está tramitando aí na casa. Deputada, vou pedir licença mais uma vez a senhora, que nós vamos voltar ao plenário mais uma vez com a repórter Malva Abreu, que tem outras informações dos projetos na ordem do dia. Com você, Malva. Tivemos um problema técnico, daqui a pouquinho a repórter Malva Abreu volta com outras informações direto do plenário. Deputada, uma outra proposta em tramitação na casa, também de autoria da senhora, é em relação ao absorvente interno, ao uso e aos problemas que esse absorvente pode trazer, né? Existe, recentemente, uma modelo teve a perna amputada por causa do uso incorreto desse produto, né, deputada? O que é essa doença que o mau uso pode acarretar? É uma doença rara, tá? Não é uma coisa comum. Mas quando acontece, ela é catastrófica, porque na maioria das vezes ou ela leva à morte da mulher ou ela deixa sequelas graves. Então, isso ocorre porque o absorvente é um dispositivo que se coloca internamente na região vaginal, né? E se isso permanecer ali durante muito tempo, ele pode provocar infecção por uma bactéria chamada Staphylococcus. Esse tempo é o quê? Mais de 4. Quanto mais tempo ele fica ali dentro, maior a probabilidade maior o risco de infecção. E essa bactéria, ela pode liberar algumas substâncias que podem causar um quadro de septicemia. Que é uma infecção generalizada. Isso, né? A septicemia é uma infecção que saiu daquela região e foi para o corpo todo, que nós chamamos aqui de síndrome do choque tóxico. Então, é uma mulher que está usando absorvente interno e que, de repente, começa a ter mal-estar, enjoo, dor de cabeça,
febre, sensação de desmaio, dor abdominal. E quando a síndrome se instala, que é quando ela sente realmente, normalmente isso já está muito avançado. Muito avançado, é difícil até conseguir reverter, né? Difícil reverter e normalmente tem que ir para o CTI, né? É uma infecção generalizada, é uma septicemia, é gravíssimo, é raro, mas quando acontece é gravíssimo. Então o que nós queremos alertar é que as pessoas que usarem anticoncepcional, absorvente interno, devem trocá-lo pelo menos a cada 4 horas. Porque é o tempo com que ele permanece na pessoa que aumenta o risco ou não de ter essa síndrome. E aí o projeto diz que essa advertência deve vir na embalagem, né, deputada? Sim, porque existe até alguns absorventes que contêm umas orientações internamente com letras muito pequenas e que não é dado visibilidade. Então, o que a gente quer é que esteja na caixa com letras que possam ser lidas facilmente, orientando que se deva trocar o absorvente pelo menos, no mínimo, a cada 4 horas, porque para se isso não evitar... acontecer, pode causar doença. Exatamente. E as doenças, quando vêm, como foi divulgado, né, deixam sequelas. Normalmente são meninas jovens, pessoas em idade produtiva, em idade jovem, que acabam tendo uma doença tão grave e repercutindo aí para a vida toda. Vamos voltar ao plenário agora, que já resolvemos o nosso problema e a repórter Malva Abreu tem outras informações ao vivo, direto do plenário. Com você, Malva. Oi, Natália. O Rio de Janeiro pode ter um programa de redistribuição de alimentos excedentes. A ideia é reaproveitar produtos de sobras limpas de supermercados e mercados populares. O projeto é de autoria dos deputados Tiago Mohamed e Pedro Augusto. Deputado, existe hoje um desperdício muito grande nesses locais. Sem dúvida, o desperdício é muito grande no estado do Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia, quase metade da produção do estado do Rio de Janeiro é desperdiçada, em torno de 25% no campo e 20% ainda nos mercados. O que é jogado fora? É aquele alimento que está próprio para o consumo, mas para comercialização ele talvez não esteja próprio na visão do comerciante. É um produto amassado, é um legume, uma verdura fora do tamanho padrão para consumo e para oferecimento ao consumidor. E o nosso projeto vem de encontro a isso, para que a gente crie mecanismos de incentivo à doação desses alimentos. Deputado, e para quem vai esses alimentos? O governo do estado vai gerenciar esse programa e vai fazer a distribuição através da Secretaria de Abastecimento e Pesca e do SEASA para instituições que já prestam serviço de assistência, asilos, creches, enfim, instituições que possam fazer chegar ao consumidor final aquelas pessoas que precisam o alimento. Obrigada, deputado. Natália, o projeto hoje, se for aprovado, segue direto para a sanção ou veto do governador. Eu volto com você. Obrigada, Malva, mais uma vez pelas suas informações. Deputada, voltando a esse projeto sobre os absorventes internos, é importante que a mulher tenha informação, né? Que ela saiba dos riscos que ela corre, dos benefícios do produto, como deve ser o uso correto, né? Isso. Então, nós também colocamos no projeto que as empresas fabricantes dos absorventes façam campanhas de orientação com relação ao risco. Né? Então, além de colocar na caixa a orientação, sinalizando o problema, mas que também existam campanhas de informação sobre o produto. Porque o que nós sabemos, normalmente são adolescentes, às vezes que iniciaram vida sexual há pouco tempo, que começaram a utilizar, e muitas das vezes os pais nem sabem que elas já têm vida sexual ativa e elas usam absorvente interno e não são orientadas. Então é importante que essa informação venha de algum ponto. Então, o que também prevê o projeto são campanhas de orientação patrocinadas pelo próprio fabricante. E quem descumprir todas essas regras pode ser multado, né, deputado? Isso é importante para coibir também o uso irregular desses produtos. Isso, pela lei do consumidor, é importante. Se não houver punição, né, a lei acaba não sendo colocada em prática. Então, esse é o grande desafio aqui da LERJ, né? Nós temos muitas leis interessantes, muitas leis que facilitariam muito a vida das pessoas, né? Então, é importante que as multas acabam realizando aí, fazendo elas realizarem. Mas nós temos também, é importante aqui, informar que hoje existe um aplicativo da LERJ, né, que é bom ser usado pela população. O aplicativo chama Carteirada do Bem, você pode baixar assim aí no seu smartphone ou tablet.
Isso, e nesse aplicativo existem várias leis que facilitariam muito a vida das pessoas. É importante que o cidadão entre conosco nessa luta da Alerj de fazer as leis acontecerem. Então, que todos sejam aí, aproveitem essa carteirada para serem cidadãos do bem também, utilizando aí esse veículo que é a Alerj através do aplicativo. Cara, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no Jornal da Alerj. Muito obrigada. Espero aí que a gente possa avançar e realmente tornar essas propostas de leis que sejam execuíveis aí no nosso estado. Obrigada, deputada, mais uma vez. O Jornal da Alerj fica por aqui. A partir das 9h30 da noite, nós temos um novo encontro marcado com o Jornal da Alerj, segunda edição, com tudo que foi notícia no Parlamento Fluminense. Na próxima terça-feira, eu estou de volta com o Jornal da Alerj, primeira edição, com as informações dos projetos da Ordem do Dia. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima!